Boa noite, espero que todos se encontrem bem, confortável onde estão. Eu me chamo Kathleen Oliveira, vou apresentar minha dissertação de mestrado. O título da pesquisa é Fotocostura Afetiva, tramando encontros com a memória e o processo de criação, tecendo diálogos com o cotidiano e a arte contemporânea, que se constituiu sob orientação do professor Cláudio Azevedo, o qual gostaria de já iniciar a fala agradecendo por todos esses anos de orientação, parceria e amizade. Às professoras da banca, à Universidade Federal de Pelotas, ao Centro de Artes e ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais pela oportunidade de um ensino de qualidade público. Aos meus colegas, amigos e familiares por colaborarem para essa pesquisa se tornar possível. Eu vou ler o resumo, então, da minha pesquisa, de forma a contextualizar quem não teve acesso ao texto dissertativo. Essa dissertação, então, ela é resultado de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas. Os dados produzidos resultam da minha produção poética e reflexiva, utilizando procedimentos fotográficos e a costura manual. Esta pesquisa discorre sobre as questões acerca da fotocostura afetiva, que propõe tramar encontros da memória e a criação artística, com os diálogos do cotidiano e a arte contemporânea. Para isso, por meio de um percurso poético e narrativo, apresentei na introdução a processualidade da pesquisa, contextualizando com o meu projeto de conclusão de curso em artes visuais e, na sequência, a partir do Zygmunt Bauman e Núcio Ordini, refleti sobre as relações que estabelecemos com a cultura de uma sociedade de consumo e utilitarista. Dessa maneira, teci um diálogo da minha última imagem da série Rastro da Costura e da série Estelar com as produções das artistas Rochelle Zandavalle e Caroline Valance. Também costura a pesquisa ponderações sobre as aproximações e as singularidades entre a série Planta e a série em curso Raiz, com os trabalhos de Magda Rebelo, Aline Brandt, Frida Kahlo e Gregory Meyer. Estes que se movimentam nessa direção da mestiçagem técnica e das narrativas enviesadas, a partir do campo da fotografia, da costura poética e da afetividade em relação aos lugares. Então, o escopo ou o propósito da pesquisa seria, então, discorrer sobre a fotocostura afetiva a partir dos trabalhos desenvolvidos no período desta pesquisa, os quais procedem da mestiçagem técnica e das narrativas enviesadas, para refletir e expressar sobre os encontros cotidianos com as memórias familiares e os processos de criação artística. As questões, então, é buscar entender qual é o lugar em que eu me sinto livre para criar e do que esse espaço ele é formado. Os objetivos, então, é buscar entender os espaços e assim dotá-los de sentido, compreender o percurso do meu processo de criação. Como se deu, então, essa pesquisa? A pesquisa se realizou no intuito, então, de relatar o meu processo, não na busca de uma representação. Dessa maneira, eu fui ao encontro do conceito de tatear, de Maria Tonelli, Carla Adrião e Arthur Cabral, que nos fala que tatear implica modos de pesquisar cujo compromisso não está em apresentar uma realidade suposta, mas em se deixar atravessar por processos de invenção, deixar passar a potência de criar novas constelações de possibilidade. Dessa maneira, eu realizei rascunhos, desenhos, pinturas, fotografias e textos poéticos. Coletei e assim costurei os fragmentos de memória para formar a trama do processo de criação. Uma tecedura que conceitua o caráter metodológico processual, formado por pesquisa teórica e referenciais artísticos, além dos processos criativos envolvendo memórias de infância, histórias de família, o ato de fotografar, caminhar pela natureza e tecer relações de afeto. O primeiro capítulo, então, eu chamei de Tramando Encontros com a Memória e o Processo de Criação. Na primeira parte, em alinhavo, eu apresento, então, as motivações para retomar a série em curso Rastro da Costura, iniciada no meu período de graduação, a partir de uma proposta de microintervenção ecosófica solicitada pela disciplina de Arte, Ecologia e Saúde do PPG-AVI da UFPEL. Assim, eu realizei uma saída de campo com alguns integrantes do grupo Arte e Natureza, em que idealizei uma ação poético e pedagógica por meio de um deslocamento na zona colonial de Pelotas, cujo objetivo era o caminhar em grupo para uma análise das relações estabelecidas entre nós e o ambiente,
Assim, em contato com a mata nativa da região, fomos tensionando o exercício de percepção, reflexão e contemplação com as trocas realizadas na experiência de convívio. Também, nesse primeiro momento, trago o conceito, a dimensão de afetividade que proponho ao longo da pesquisa, e vou dando pistas do que entendo e a partir de quem eu concebi o que é um lugar. Em decorrência desse movimento, o caminhar e a reflexão das relações de afeto com os lugares percorridos, veio a imagem presente, essa daqui, a qual procurei dar visualidade ao sentimento que nos acompanhou e à sensação dos laços que se geraram. Poder compartilhar uma caminhada em minha natureza no meio da semana, no meio do semestre, com mulheres artistas e sensíveis, perceber o afeto em cada olhar, em cada singelo gesto de tocar uma folha, cheirar uma flor, fechar os olhos e apreciar o sol, sentir o arroio correr sobre nossos pés e o vento em nossos cabelos no atual tempo em que vivemos, é um presente. A seguir, a partir do aporte teórico então, do Núcio Ordini, do Zygmunt Bauman e do Félix Guattari, eu proponho uma reflexão sobre como a cultura utilitarista, capitalista e individualista intervém nos modos como a sociedade contemporânea vem se relacionando. A segunda parte, então, desse primeiro capítulo eu chamo de Causer. Nela, eu apresento a série estelar e todo o processo de criação, desenvolvimento e o contexto familiar. Esta que iniciou na disciplina de percursos, narrativas, descrições, mapas poéticos, a partir de uma proposta de concepção de um mapa poético do pequeno território de criação. Também nesse período que veio a surgir as questões da pesquisa, a partir de proposições de reflexão em qual lugar em que nos sentíamos livres para criar e do que esse espaço ele é formado. Descobri nesse meu pequeno território, nesse período, em meio às percepções pautadas nas sensações do corpo, nas lembranças de infância, de um olhar atento aos detalhes e sensações, de uma pequena mão a explorar um colo materno, repleto de sinais das mais diversas formas e cores. Dessa maneira, meu pequeno território é composto por aconchego, afeto e espaço para ludicidade. O que entendo por território associa-se ao conceito de lugar por Tuam, que sugere um sentido deste a partir de experiências íntimas. No entanto, ele traz uma ressalva quanto a gente considerar um lugar, uma pessoa como um lugar. E vai ao encontro, e o meu conceito que eu vou entendendo por lugar, também por território, vai ao encontro do conceito proposto por Guattari e Rounick de território, que seria então relativo a um espaço vivido, a um sistema percebido no seio o qual o sujeito se sente em casa. Sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar pragmaticamente toda uma série de comportamentos, de investimentos nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos e cognitivos. Sendo assim, ele concerne, então, uma temporalidade e não uma localidade determinada e limitada. No período, então, de concepção da primeira imagem da série estelar, finalzinho de 2018 e início do ano de 2019, vivenciávamos no contexto acadêmico e social uma crise política no país, com a campanha eleitoral para presidente em 2018 e a ascensão do conservadorismo com o atual presidente Jair Bolsonaro, no qual o nosso lugar de criação e o espaço poético e pedagógico era e ainda é constantemente atacado e ameaçado. Também vivi no contexto familiar a descoberta da minha mãe ter câncer de mama. Nessas circunstâncias, meu pequeno território encontrava-se devastado, de vários aspectos danificado sob o risco iminente de destruição. A partir dessa perspectiva, eu busquei me reaproximar desse lugar, e assim percebi que, em suas pequenas pintas, estavam ali como pistas, rastros de um caminho como um mapa, de pequenos pontos como feixes de luz, a me convidarem a reterritorializar novamente. Essas, então, são as imagens do meu processo de criação da série. Um pequeno recorte. A partir, então, dessas reflexões, o movimento seguinte se deu para o processo de criação. Eu iniciei um ensaio fotográfico, o qual me permitiu redescobrir e apropriar-me outra vez do meu território de potência criativa.
mesmo percebendo que poderia perder partes ou ele inteiro. Eu o ia reconstruindo e guardando de forma a conceber um novo lugar. Porém, não mais só ali, no seu peito, mas agora no meu também. Em 2019, perdemos boa parte da via materna, mas os ramos de oliveira cresceram e se expandiram, a abraçar e ressignificar esse novo território. As três primeiras imagens acima, da esquerda para a direita, são recortes das fotografias selecionadas e editadas antes do processo de impressão. Abaixo, também recortes desse meu processo, né, que inicia com os desenhos. A seguir, eu sobreponho esses desenhos sobre a fotografia impressa para iniciar as perfurações e a seguir as costuras manuais. Essa, então, é a primeira imagem da série estelar. O processo de criação das constelações se deu em paralelo a um texto chamado Constelar, baseado nas minhas memórias de infância e que disponibilizei na íntegra nos apêndices do texto, o qual sobrepus um trecho a essa imagem que diz: gestada na Oliveira, concebeu-se a Corruíra, formada por 9 planetas estelares, visíveis sem necessitar de equipamentos, localizada no céu meridional em uma porção brilhante da via materna. As estrelas principais dessa constelação desenham a figura de um passarinho, a Corruíra. Essa é a segunda imagem, então, da série. A sua concepção, então, coincidiu no período pós-operatório e de tratamento radioterápico da minha mãe. Assim, eu refleti muito sobre quais as constelações iam compor essa segunda imagem, pois ainda no campo da imaginação, aquele território estava intacto, mas no da vida real, a mama direita já não era mais igual. Dessa maneira, inspirada por um momento afetivo que vivenciei uma saída de campo com o grupo Arte e Natureza, em que encontramos no percurso um campo de flores e experienciamos bons momentos e sentimentos, optei por trazer para a fotografia a constelação Pipa, que com a linha da imaginação e sua estrutura lúdica não se fixa, perpassa o tempo e o espaço, levando consigo os pequenos universos que cruzam o seu caminho, e cria a constelação de Bem Me Quer, para demarcar em seu seio esquerdo, pois como a flor demarca a terra sendo uma bioindicadora, a constelação demarca o território benquisto, bem estimado, bem querido. Esta, então, é a terceira imagem da série. Ludicamente, eu desloquei as constelações, trazendo para a série, a partir dessa imagem, a ideia de movimento, e talvez até mesmo uma ideia de passar, né, do tempo, uma vez que a constelação Pipa flutuou sobre o colo e foi parar no lado oposto ao que estava a primeira imagem. A constelação do ramo de oliveira brotou e ramificou, se espalhando seus galhos nas mais diversas direções, como abraçar aquele lugar. A constelação Bem Me Quer cresceu e tomou formas mais nítidas, assim como a constelação de Corruíra. Como um convite, as duas últimas imagens da série, sem a moldura e sem o vidro, tensionam, a partir do desenho formado, atrair o observador a repetir o mesmo movimento de levar a mão, os dedos a tocar sutilmente os pequenos sinais costurados sob a forma de pontos estrelados. Como a desenhar, repetir a ação perceptiva que, de acordo com Edith Derdick, não se completa, mas que convida, sugere e evoca. E quem sabe assim propiciar o fruir a uma lembrança de infância ou uma memória afetiva. É pelo viés da materialidade, da imagem impressa e acessível ao toque, mas também dos processos de ressignificação, que encontro aproximação e diálogo com o trabalho da professora artista e pesquisadora Rochelle Zandavalli. Selecionei para propor encontros com meu processo de criação essa imagem da série Rever Retratos Ressignificados, série esta que se compõe, então, a partir de coletas de fotografia analógicas de diferentes locais como antiquários, sebros e brechós, as quais a artista busca não ter nenhuma referência de sua história para que assim possa ressignificar e criar uma nova narrativa, enviesada. De acordo com Kátia Canton, abriam as possibilidades da narrativa, não seguindo uma construção linear ou de ordem pré-estabelecida fechada sobre si mesma, mas sim propondo novas formas de contar uma história, seja através de indícios, sinais ou mesmo rastros que apontem para uma trama a ser desvelada. Ou seja, trata-se da arte que visa instigar, provocar e estimular os sentidos.
No encontro, então, com as imagens descartadas, retratos sem origem, pessoas sem nome, fotos com rasgos, amassos e outros visíveis sinais do tempo, foi criada esta série, Memória Inventada em Costura Simples, de Caroline Valance. Ela busca dar vida ao que já teve valor e foi esquecido, e busca recriar então essas relações humanas, mesmo sendo estas criadas pelo campo da imaginação. A linha vermelha e a agulha criam então essa ligação sanguínea entre os elementos, dando forma às mais diversas narrativas. Por essa linha também, percebe-se no processo da Valance alguns elementos que dialogam com rever, retratos ressignificados, rastro da costura e estelar, como, por exemplo, a materialidade oriunda da fotografia impressa e o caráter experimental com as inserções sobre a imagem, como na obra Irmãs, essa que eu trouxe para apresentar na série. No entanto, a busca por essas imagens sem referenciais, então, dialoga diretamente com o processo da Zandavari. O segundo capítulo, então, eu chamei de Tecendo Diálogos com o Cotidiano e a Arte Contemporânea, e a primeira parte, em costura, eu apresento a série Planta. Esta que constituiu-se a partir de uma proposta de deambulação em grupo, com a turma da disciplina de deslocamento e cartografias de artista. E se distingue dos meus trabalhos anteriores, como por exemplo Rastro da Costura e Estelar, por não utilizar do campo da fotografia. Concebe-se a partir de uma proposição cotidiana como o ato de caminhar pela cidade. Nela, retomo técnicas utilizadas no meu período da graduação, como a monoprint, e a digitalização da imagem com scanner, para versar a partir da costura simples sobre a técnica da mestiçagem. De acordo com a Icléa Catani, na contemporaneidade, a arte é o campo da experimentação, no qual todos os cruzamentos entre passado e presente, manualidade e tecnologia, materiais, suportes e formas diversas, se tornam possíveis. Para ela, mestiçagem não é da ordem do homogêneo, mas do heterogêneo. Ao invés de fundir os diversos elementos num todo único, ela os acolhe em permanente diversidade. Não se trata de algo heterogêneo a alguma coisa, mas do heterogêneo em si mesmo, como qualidade intrínseca. Então, na minha poética, eu procuro manter essa diversidade dos elementos distintos e explorar essa distinção. Para realizar, então, o desenho do mapeamento da caminhada, esse que se repete nas 3 imagens, eu utilizei então o aplicativo Google Maps, inserindo o nome das ruas percorridas. Dessa maneira, formou-se uma imagem que reproduzia a partir do desenho feito a lápis em papel vegetal. Esse que recebeu posteriormente então as inserções com agulha para transformar-se em uma matriz. A primeira imagem, da esquerda para a direita, provém de uma monoprint da planta do meu pé, a qual eu realizei uma digitalização da imagem, seguindo de edição para colocar essa moldura verde e a identificação embaixo. Posteriormente, após a impressão, então, eu sobrepus o desenho do percurso para realizar as perfurações e, por fim, a costura manual. Para a segunda imagem, eu realizei, então, a digitalização de uma folha que eu colhi no percurso. Depois, eu fiz uma edição dessa imagem, colocando com a moldura e a identificação, impressão, perfuração e costura. Para a terceira imagem, eu coloquei então só essa moldura, a identificação, depois realizei a impressão, fiz o processo de perfuração e a seguir a costura. É pelo viés da mestiçagem, então, dos afetos, né, que eu tramo encontro com Magda Rebelo. A partir do trabalho Origo, este que compõe o projeto artístico invisível, O Corpo Além da Imagem. A artista levanta questões sobre o corpo como objeto de arte e seus significados imagéticos. Considera o corpo como uma matéria fotossensível como papel fotográfico, pois nele temos gravado toda a luz que captamos em nossas vidas, que aparece em forma de sinais, rugas e marcas, como uma película de instantâneo que vai sendo gravada ininterruptamente. Em Origo, obra que selecionei para pesquisa, a artista explora a palma de sua mão, a qual contém um pequeno ponto, um sinal, o qual recebe a inserção de um fio. Esse atravessa a imagem e toma dimensão no espaço em que está inserido.
Segundo a artista, guiando o visitante à obra ou à ideia de infinito, propõe-nos ainda a pensar sobre o processo de criação artística, quando expõe que, para iniciarmos algo, precisamos partir de um ponto, e que este pode provir de um sinal, algo que nos toque, algo que nos atravesse e que nos guie a partir de uma linha a infinitas possibilidades. Conforme expressa, tudo nasce de um ponto, até o infinito, origem de tudo. O ponto origina uma linha. A linha é um conjunto de pontos. Com as mãos, criamos, damos origem às coisas. Por essa linha, encontro aproximações em nossos trabalhos, uma vez que, na série Rastro da Costura, na série Estelar e na série Planta, busquei traçar relações do corpo com o espaço ou um lugar, através das marcas, sinais e rastros. A segunda parte do capítulo, então, eu chamei de Fio Solto, pois nele eu relato o processo ainda inicial da série em curso Raiz, em que volto a explorar a conexão que se estabelece entre a imagem dos pés e a referência com a terra e os elementos naturais, como as raízes às quais lhe conectam. Uma analogia que eu faço com os elementos da terra e a mãe, as raízes com os laços familiares. Esses, então, são os meus referenciais artísticos da série. Eu utilizo da Aline Brandt para pensar sobre o universo feminino, o tema da maternidade e ancestralidade, da Frida Kahlo para compreender os processos de autorreferências e culturais que compõem o meu processo de criação, e do artista Gregory Meyer para refletir sobre a ligação profunda que as árvores têm com a terra a partir de suas raízes, e como isso reflete na minha relação com as minhas raízes, as oliveiras, que são as mulheres da minha família por parte mãe, com as quais tive maior contato e afinidade desde a infância. Essas são algumas imagens, então, do processo de criação da série. É uma série que está em curso, né? Ela se dá a partir de uma visita que eu faço também a alguns trabalhos antigos meus, como da graduação. Essa primeira imagem de cima, da esquerda para a direita, é uma imagem fotografia analógica que eu fiz na disciplina de fotografia 1. E ali eu já analisava um pouco dessa conexão que eu tinha com os lugares, né? Essa imagem eu estava descalça no meio do jardim do Centro de Artes. A segunda imagem, então, foi um ensaio fotográfico que eu realizei com a minha mãe no pátio da minha casa, na porta de entrada ou porta de saída ali, e a casa que eu vivi praticamente toda a minha vida. A partir disso, eu inicio esse processo, então, de revelar as imagens, tipo, imprimir, depois fazer os desenhos, sobrepor o papel vegetal sobre essa fotografia, realizar desenho, a partir de, então, fazer algumas perfurações e depois partir para a costura. Não tem ainda uma imagem completa da costura, tem algumas imagens que eu trouxe até para o trabalho, para o texto, né, do processo, mas ainda não tem uma imagem que eu diga, ó, tá completa, tá fechada, essa é a primeira imagem da série. Eu ainda considero o que eu tô passando pelos processos, né, de testes, né, de costuras, então por isso não coloquei a imagem final. Então, arremate. Buscando compreender, então, o percurso do meu processo de criação, eu me movi tateando e costurando no trajeto dessa pesquisa. Percebi o movimento zigue-zaguear por espaços, transformando-os em lugares. Assim, coletei fragmentos da memória e as teci ao presente, como a tramar uma colcha de retalhos. A tecidura deu-se por tempos passados e tempo presente. Compôs narrativas que enviesaram-se não somente à prática artística, mas às questões da vida. Resgatei e guardei os presentes em formas de lembrança, fruição e contemplação a partir das séries produzidas. Compreendi a suma relevância das relações que desenvolvi com minhas professoras e professores, mas também meus colegas que nos momentos de compartilhamento possibilitaram ampliar o campo de reflexão para essa pesquisa. A partir destes, entendi o lugar o qual me sinto livre para criar, ser constituído de relações afetivas. Nesse sentido, pondero sobre a poética desta pesquisa que, perante o modelo social, ambiental e cultural contemporâneo, observo nos trabalhos fecundos o desenvolver de práticas
que, de acordo com a ecosofia social, aspiram a modificar e a reinventar maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto urbano do trabalho. Segundo Guattari, uma vez que intuo, a partir do contato com as séries, uma microintervenção artística, a qual nos sugere um estímulo por transformar as percepções, ressignificar os espaços e sensibilizar, que instiga a reflexão sobre as frágeis relações que a gente está vivendo, seja entre nós mesmos ou com o meio em que nós estamos. Essas seriam, então, as minhas referências bibliográficas, os meios eletrônicos consultados, as referências complementares. Obrigada.